O navio que voltou sozinho, sem tripulação. Se eu lhe dissesse que um navio inteiro, gigantesco e imponente, foi encontrado navegando sozinho em alto mar, sem um único tripulante a bordo, você acreditaria? Imagine o cenário: o vento empurrando as velas, as ondas quebrando contra o casco, o convés rangendo sob a pressão do oceano, mas nenhum som humano, nenhuma voz, nenhum passo. Apenas silêncio. Um silêncio que grita mistério. O mais perturbador é que não havia sinais de luta, nem destroços, nem corpos. Era como se toda a tripulação tivesse simplesmente evaporado no ar, deixando para trás apenas objetos pessoais, refeições inacabadas e uma sensação sufocante de que algo terrível tinha acontecido ali. Seria possível que piratas tivessem atacado e levado todos? Ou talvez uma doença mortal tenha assolado o navio, obrigando os marinheiros a abandoná-lo às pressas? Há ainda quem jure que forças sobrenaturais, espíritos do mar ou maldições antigas, tenham reivindicado aquelas vidas, deixando apenas a embarcação como testemunha silenciosa de um segredo sombrio. Hoje, você vai conhecer a história real de um navio que voltou sozinho, e o mistério que até hoje deixa especialistas divididos entre a razão e o inexplicável. O mar sempre guardou segredos. Para alguns, ele é apenas uma imensidão azul que separa continentes. Para outros, é um livro vivo, cheio de histórias escritas em ondas e apagadas pela espuma. Mas naquela época, para os homens que se aventuravam a bordo de navios mercantes e exploratórios, o oceano era muito mais do que isso. Era um inimigo e, ao mesmo tempo, um aliado traiçoeiro. A bordo do navio Brigantina Mary Celeste, que partira de Nova York em 1872 rumo à Itália, encontravam-se homens e mulheres que carregavam não apenas cargas de álcool industrial, mas também sonhos, medos, amores e contradições. O capitão Benjamin Briggs, um homem respeitado, conhecido por sua fé inabalável e por ser extremamente cauteloso, embarcava naquela viagem ao lado de sua esposa Sarah e da pequena filha do casal, Sofia, de apenas 2 anos. Não era comum que familiares acompanhassem capitães em longas travessias, e isso já despertava certa estranheza entre alguns marinheiros. Os marinheiros, por sua vez, eram homens calejados, cada um com sua própria história marcada por cicatrizes de batalha com o mar. O imediato Albert Richardson, leal e experiente, inspirava confiança. Já o cozinheiro, um sujeito reservado, carregava no olhar um cansaço que parecia maior do que sua idade. Havia também um jovem marinheiro irlandês que dizia sonhar constantemente com um mar sem fim de vozes, algo que ele confidenciava baixinho aos colegas quando a noite caía e as lanternas oscilavam ao sabor do vento. E enquanto todos pareciam preparados para mais uma travessia, pequenas contradições surgiam. O capitão Briggs, meticuloso como poucos, parecia inquieto antes mesmo da partida. Testemunhas na cidade portuária diziam que, nos dias que antecederam a viagem, ele demonstrava um comportamento estranho. Lia cartas repetidas vezes como se buscasse nelas sinais ocultos e demorava-se em orações noturnas, muito mais longas do que o habitual. Alguns marinheiros chegaram a comentar que o capitão parecia estar em luta contra algo invisível. Na noite anterior à partida, um detalhe perturbador ocorreu. Um dos tripulantes que deveria embarcar simplesmente desistiu de última hora. Ninguém soube explicar os motivos. Ele apenas disse: "Esse navio não é para mim. Há algo nele que não me deixa em paz." Palavras que ecoaram como um mau presságio entre aqueles que permaneceram. Quando finalmente içaram as velas e deixaram Nova York para trás, o Mary Celeste parecia forte, imponente, pronto para vencer o Atlântico. Mas para quem estava a bordo, havia algo no ar que ninguém ousava nomear. Era como se uma sombra silenciosa tivesse partido junto com eles. Durante os primeiros dias, a rotina se mantinha relativamente normal. Refeições simples, trabalho pesado, orações em família lideradas pelo capitão e as conversas abafadas dos marinheiros sobre o destino. Mas o mar tem um dom peculiar. Ele escuta segredos e amplifica silêncios.
e logo surgiram sinais de que algo não estava certo. Uma manhã, Sarah encontrou a pequena Sofia olhando fixamente para o horizonte, como se visse algo que ninguém mais podia ver. Quando a mãe perguntou o que era, a menina respondeu com uma simplicidade assustadora: "Eles estão chamando a gente." Sarah não deu importância, pensando se tratar apenas de imaginação infantil. Mas naquela noite, ela mesma teve um sonho perturbador. Via o navio navegando sem ninguém a bordo, apenas o barulho do vento e das cordas batendo contra o mastro. Enquanto isso, o capitão Briggs parecia cada vez mais tenso. Ele registrava no diário de bordo de maneira organizada e detalhada, mas por vezes escrevia frases vagas, como se hesitasse em revelar algo. Em uma das anotações, fez menção a estranhas pressões no ar e a uma sensação de que a tripulação se encontrava inquieta, sem motivo aparente. Os marinheiros, por sua vez, começaram a relatar acontecimentos pequenos, mas inexplicáveis. Ferramentas que desapareciam e reapareciam em locais diferentes, passos noturnos no convés quando todos estavam recolhidos, e o mais desconcertante: a bússola parecia oscilar em momentos em que o mar estava calmo, como se algo invisível estivesse mexendo com o rumo da viagem. E assim, a empatia que sentimos pelos personagens começa a se entrelaçar com a inquietação. A jovem família, os marinheiros sonhadores, o capitão devoto, todos unidos por uma travessia que deveria ser apenas mais uma, mas que pouco a pouco dava sinais de se transformar em um enigma trágico. O leitor, ou melhor, o espectador, sente compaixão, pois são pessoas comuns, frágeis diante da força do oceano, mas também sente curiosidade. O que afinal estava acontecendo no Mary Celeste? Por que uma simples viagem comercial parecia carregar a atmosfera de uma maldição? Cada detalhe se torna uma pista, cada silêncio um mistério. E é justamente nesse contraste entre a normalidade aparente e os sinais de algo errado que o suspense se constrói. O silêncio que pairava sobre a pequena cidade costeira nunca era realmente silêncio. O vento trazia o cheiro do sal, o ranger dos barcos ancorados e o sussurro distante das ondas quebrando contra os rochedos. Mas naquela noite havia algo diferente. O som parecia carregado, como se cada respiração fosse observada, como se cada passo fosse medido por olhos invisíveis. No casarão abandonado no alto da colina, Helena entrou devagar, segurando uma lanterna enferrujada. Seus dedos tremiam, mas não pelo frio da madrugada. Ela sabia que não deveria estar ali. Desde criança, ouvira histórias de que aquele lugar guardava segredos obscuros, desaparecimentos, dívidas de sangue, pactos esquecidos. Mas, depois do acidente misterioso que quase custara a vida de Miguel, ela não podia mais ignorar as pistas que a conduziam até aquele ponto. A lanterna iluminava paredes descascadas, com marcas que pareciam ter sido gravadas à faca, nomes, datas, alguns riscados de forma violenta, como se alguém tentasse apagar a própria memória. Helena se aproximou e reconheceu, com choque, um nome que jamais deveria estar ali: Sofia. O nome de sua irmã mais nova, desaparecida há 3 anos. Seu coração disparou. Aquilo não fazia sentido. A polícia havia concluído que Sofia fugira por vontade própria, deixando apenas uma carta enigmática. Mas por que o nome dela estava ali, entre tantos outros, gravado com violência numa parede esquecida? Helena não teve tempo de refletir. Atrás dela, um rangido ecoou. Virou-se rápido, iluminando o corredor. Uma sombra se movia. "Quem está aí?" Sua voz saiu firme, mas o eco denunciava o medo. Um vulto surgiu das trevas. Era Miguel, apoiando-se numa bengala improvisada, ainda pálido pelo acidente, mas com os olhos queimando de raiva. "Eu devia imaginar que você viria aqui", ele disse com um tom cortante, sempre metendo o nariz onde não deve. Helena respirou fundo, tentando se recompor. "Por que o nome da Sofia está aqui, Miguel? O que você está escondendo?" O silêncio dele foi a resposta mais ensurdecedora. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, André revisava documentos antigos da prefeitura, trancado em seu escritório. Era madrugada, e o relógio batia quase 4 da manhã, mas ele não conseguia parar.
Entre relatórios de obras, contratos de terreno e licenças de pesca, havia algo que não fechava. Papéis rasurados, assinaturas divergentes, datas que não se encaixavam. Quanto mais lia, mais percebia que alguém manipulava os registros da cidade há anos. O detalhe mais perturbador era a assinatura de seu próprio pai, já falecido. André conhecia bem aquela caligrafia, mas algo parecia forçado, como se alguém a tivesse imitado. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Talvez estivesse vendo fantasmas onde não havia nada. Talvez fosse apenas a exaustão. Ainda assim, uma pergunta latejava em sua mente. E se seu pai tivesse participado de algo que ele jamais soubera? Um estalo na janela o fez levantar os olhos. Rapidamente apagou a luz da mesa. Lá fora, jurava ter visto alguém observando-o entre as árvores. Ficou paralisado por longos segundos, até que a sombra desapareceu. Enquanto isso, no casarão, a tensão entre Helena e Miguel escalava. "Você não entende", disse ele, com a voz embargada. "Algumas coisas precisam permanecer enterradas." Helena o encarou incrédula. "Enterradas? É da minha irmã que estamos falando." Miguel fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra memórias que não queria reviver. "Se você continuar cavando, vai se arrepender." Aquela frase soou como ameaça, mas no fundo parecia mais um aviso desesperado. Helena, porém, não recuou. "Prefiro me arrepender a viver na mentira." Ela se aproximou, encarando-o de frente. "O que aconteceu com a Sofia?" Miguel respirou fundo. E por um instante, Helena acreditou que ele finalmente falaria. Mas, de repente, ele a empurrou para o lado e mancou em direção à saída. "Eu não posso... não agora." As palavras ecoaram pelo corredor, antes de ele desaparecer na escuridão. Nos dias seguintes, a cidade inteira parecia tomada por uma atmosfera de inquietação. Pequenos rumores circulavam nas tavernas, nas docas, até mesmo na feira. Gente comentava sobre vultos vistos à noite, sobre estranhos papéis encontrados nos becos, sobre conversas interrompidas quando alguém se aproximava. Era como se um segredo coletivo estivesse prestes a emergir, mas todos se esforçassem para empurrá-lo de volta ao silêncio. Helena, por sua vez, mergulhou ainda mais na busca. Vasculhou arquivos antigos e interrogou pessoas que haviam convivido com Sofia. Visitou lugares esquecidos. Quanto mais avançava, mais percebia que cada pista parecia levar a um beco sem saída. Ou pior, a novas contradições. Numa tarde chuvosa, encontrou no sótão da casa da família uma caixa de cartas escondida, sob tábuas soltas do piso. A caligrafia era inconfundível. Sofia. Mas as cartas não eram dirigidas a ninguém da família. Eram para alguém que ela chamava apenas de M. Helena leu as linhas com o coração acelerado. "Eu confio em você. Sei que juntos podemos mudar as coisas. Mas se der errado, não quero que minha irmã sofra as consequências. Ela não pode saber." O choque foi imediato. M. Miguel. Tinha que ser ele. A indignação queimava dentro dela. Miguel sempre fingira ser apenas um amigo leal da família, alguém disposto a ajudar. Mas e se ele tivesse estado por trás do desaparecimento de Sofia o tempo todo? No entanto, a verdade raramente se mostra de forma tão simples. Nessa mesma noite, André apareceu à porta da casa de Helena encharcado pela chuva. "Precisamos conversar", disse quase sem fôlego. "Descobri algo sobre o meu pai e sobre o seu." Helena, ainda desconfiada, deixou-o entrar. Enquanto ele falava, o chão de certezas que sustentava sua vida começou a ruir. Segundo os documentos que André analisara, havia um acordo secreto entre os dois patriarcas da cidade, firmado décadas atrás. Terras foram trocadas, dívidas foram apagadas, nomes foram riscados de registros oficiais, e entre esses nomes estava Sofia. Helena recuou, sentindo o mundo girar. "Isso não faz sentido. Sofia nem tinha nascido naquela época." André sentiu perturbado. Justamente. O nome dela não deveria estar nesses arquivos.
É como se alguém tivesse mexido nos registros para apagar outra pessoa e colocar o nome da sua irmã no lugar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se aquilo fosse verdade, então toda a investigação estava sendo manipulada. Alguém jogava com eles, guiando-os por pistas falsas. Naquela noite, Helena sonhou com Sofia. Via sua irmã sorrindo, mas atrás dela havia sombras que se aproximavam rápido demais. Acordou suada, com a sensação de que o tempo estava se esgotando. Determinada, procurou Miguel na manhã seguinte. Encontrou-o sentado à beira do mar, com o olhar perdido no horizonte. Eu sei sobre as cartas, disse Helena sem rodeios. Miguel não demonstrou surpresa. Apenas suspirou pesado. Então você também caiu na armadilha. Helena franziu o senho. Que armadilha? Ele se virou para ela, e pela primeira vez não havia raiva em seus olhos, mas desespero. Sofia nunca me escreveu aquelas cartas. Alguém falsificou tudo para me incriminar. E agora está acontecendo com você também. Helena recuou um passo confusa. Mas por quê? Porque alguém quer que desconfiemos uns dos outros. Ele respondeu. Quer nos dividir antes que cheguemos à verdade. Um silêncio pesado se instalou entre os dois, quebrado apenas pelo som das ondas. Helena percebeu que, pela primeira vez, não sabia em quem confiar. A primeira virada estava completa. A confiança fora quebrada. Segredos vinham à tona apenas para se revelarem como mentiras habilmente plantadas. E a cidade, silenciosa e misteriosa, parecia observar cada passo, como se aguardasse o momento certo para revelar o próximo golpe. O jogo apenas começara. Atlântico. O Mary Celeste já não era apenas um navio perdido no meio do Atlântico. Era uma caixa de segredos prestes a se abrir. O que até então parecia apenas superstição ou coincidência, de repente tomou forma concreta. Uma revelação que mudaria para sempre o rumo daquela viagem. Tudo começou com algo quase banal. Sarah, a esposa do capitão, procurava um lenço desaparecido. Vasculhando o camarote, abriu gavetas, moveu baús e, ao fundo de um compartimento esquecido, encontrou uma pequena caixa de madeira, trancada com um fecho enferrujado. A princípio, pensou tratar-se de algum objeto comum da tripulação, mas uma inquietação estranha a fez pedir ao imediato Richardson que a arrombasse. Dentro, em meio a papéis amarelados, estavam cartas endereçadas ao próprio Capitão Briggs. Mas não eram cartas de comerciantes, de amigos ou de autoridades. Eram cartas de um homem que se dizia seu meio-irmão, um parente que Sarah jamais ouvira mencionar. As palavras eram venenosas. O autor acusava Briggs de tê-lo traído, de roubar-lhe oportunidades e até heranças. Mas as acusações iam além de questões materiais. Ele falava de humilhações, de promessas quebradas, e no fim de cada carta insinuava algo mais sombrio. O mar pode ser teu refúgio, mas será também teu juiz. O que você me deve será cobrado, nem que seja por mãos invisíveis. Sarah sentiu o sangue gelar. O marido que ela sempre vira como homem justo e temente a Deus guardava um segredo de família profundo. Atordoada, confrontou-o diante da tripulação. O capitão Briggs, pálido, admitiu que sim, tinha um meio-irmão com quem rompera laços há anos. Mas, segundo ele, tudo não passava de delírio de um homem rancoroso. Essas palavras não têm poder sobre nós, tentou assegurar. Mas as cartas contavam uma história diferente. Falavam de negócios mal resolvidos, de dívidas nunca quitadas e, mais perturbador ainda, insinuavam que alguém a bordo estava em contato com esse meio-irmão, agindo como infiltrado. A revelação caiu sobre o convés como um trovão. A tripulação, já desgastada por tensões e desaparecimentos inexplicáveis, agora se via diante da suspeita de traição. Um deles poderia não ser quem dizia ser. O cozinheiro, já injustiçado em ocasiões anteriores, perdeu a paciência. Em plena refeição, bateu com a concha de ferro sobre a mesa e gritou: "Chega de silêncio! Desde o começo dessa viagem estou sendo acusado de coisas que não fiz. E agora descubro que esse navio carrega mais segredos do que carga. Se há um traidor aqui, que se mostre logo, em vez de me usar como bode expiatório."
O imediato Richardson tentou intervir pedindo calma, mas o cozinheiro virou-se contra ele, apontando o dedo em sua direção. É você, não é? Sempre tão próximo do capitão, tão rápido em mandar, tão rápido em julgar. Aposto que já sabia dessas cartas. Aposto que você também está envolvido. Richardson, indignado, negou com veemência, mas, para surpresa de todos, o capitão Briggs admitiu que sim. Havia contado ao imediato, em segredo, parte da história de seu meio-irmão antes da viagem. Disse que não mencionara antes para não alarmar Sarah nem a tripulação. O choque foi imediato. A confiança, que já era frágil, se despedaçou. Alguns marinheiros começaram a murmurar que talvez Richardson fosse de fato o infiltrado. Outros olhavam com desconfiança para o capitão, como se ele mesmo estivesse escondendo algo ainda mais grave. Sarah, em prantos, perguntava a si mesma: se ele foi capaz de esconder de mim a existência de um irmão, o que mais é capaz de esconder? A tensão atingiu o ápice quando um dos marinheiros trouxe à tona uma nova descoberta. Em meio às coisas do jovem irlandês desaparecido, encontraram uma folha de papel dobrada. Era uma anotação apressada, quase ilegível, que dizia: ele está entre nós. O irmão não precisa estar aqui para nos alcançar. O peso daquelas palavras caiu como chumbo sobre todos. O desaparecimento do irlandês já era um mistério. Agora, sua última mensagem confirmava o que todos temiam. Havia alguém infiltrado a bordo. O convés se transformou em arena. Um marinheiro acusou Richardson de ser o traidor. Outro disse que o cozinheiro ainda era o culpado. Em meio aos gritos, um dos homens sacou uma faca de cozinha e partiu para cima do imediato. Richardson se defendeu com um remo, e o confronto físico explodiu. Gritos, golpes, empurrões. O capitão tentou impor ordem, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade de antes. Basta, rugiu Briggs, com o rosto banhado de suor. Se continuarmos assim, não precisaremos de inimigos, vamos nos destruir sozinhos. Mas suas palavras não acalmavam mais ninguém. Cada rosto refletia medo, ódio e desconfiança. Foi então que Sarah, em desespero, gritou por cima da confusão: vocês não percebem? Isso não é só um segredo de família, é uma maldição. Uma maldição que nos alcançou e não vai nos soltar até que a verdade venha à tona. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que os gritos. Pela primeira vez, todos sentiram que talvez não estivessem apenas diante de intrigas humanas, mas de algo maior, algo que envolvia destino, sangue e segredos enterrados. E como se o próprio mar respondesse àquela acusação. Uma onda violenta sacudiu o navio, derrubando barris e espalhando água pelo convés. Alguns juraram que ouviram um sussurro entre os ventos, como se risadas ecoassem na escuridão. Quando a tripulação voltou a se recompor, um dos marinheiros trouxe mais uma prova. Entre as cartas encontradas havia uma lista manuscrita. Nela estavam os nomes do capitão Briggs e de 2 outros marinheiros do Mary Celeste. Como o meio-irmão poderia saber quem estaria a bordo daquela viagem antes mesmo dela? Partir? A revelação caiu como veneno. Agora não apenas o capitão estava sob suspeita. 2 marinheiros que viviam lado a lado com os outros poderiam estar ligados ao inimigo oculto. O choque foi total. Uns clamavam para que amarrassem os suspeitos até chegarem ao destino. Outros defendiam que os lançassem ao mar para evitar mais tragédias. A tripulação, que deveria ser uma família no oceano, agora estava dividida em facções. Sarah chorava em silêncio, com a filha nos braços. Ela não sabia se seu marido ainda era o homem em quem sempre acreditou ou se estava diante de alguém que ocultava verdades capazes de arrastar todos para a perdição. O Mary Celeste, antes apenas um navio mercante, tornara-se palco de uma revelação brutal. O verdadeiro inimigo não estava apenas no mar, mas dentro dele. E a partir daquele instante, nada mais seria igual. O silêncio que tomou conta da cidade após a noite do desaparecimento ainda ecoava, como se cada pedra das ruas guardasse a memória de algo que não podia ser explicado. Agora, depois da revelação parcial, aquela que parecia explicar tudo, mas ainda deixava uma sombra de incerteza,
Os personagens estavam diante do peso das consequências. O que antes era apenas medo, agora se transformava em dor concreta, em perdas irreparáveis, em feridas que não cicatrizavam. Clara foi a primeira a sentir o impacto. Durante dias, caminhava pelas ruínas da parte abandonada da cidade, como se buscasse nas paredes rachadas algum sinal do passado que lhe foi roubado. O rosto dela parecia envelhecido da noite para o dia. Os olhos, antes vivos, estavam mergulhados em um vazio que denunciava insônia e angústia. O erro de confiar em alguém que agora se revelava mentiroso a corroía como um veneno silencioso. Clara segurava uma fotografia antiga, amassada nas bordas, na qual aparecia sorrindo ao lado de Gabriel, o amigo de infância, cúmplice de segredos e guardião de memórias. Mas agora, aquela foto não passava de uma lembrança cruel de uma amizade que talvez nunca tivesse sido verdadeira. Gabriel, por sua vez, parecia ter perdido a capacidade de olhar nos olhos de qualquer um. As mentiras que havia contado, parte delas para proteger, parte delas para manipular, se voltavam contra ele. Cada frase omitida, cada meia-verdade, era agora uma lâmina cortando sua própria alma. As pessoas da cidade o olhavam com desconfiança, alguns com ódio declarado. Havia boatos de que ele estava envolvido de forma mais profunda no desaparecimento, e ainda que não houvesse provas concretas, a dúvida pairava como uma névoa sufocante. Gabriel caminhava sozinho, sentindo o peso da injustiça e da culpa ao mesmo tempo, sem saber qual delas era mais verdadeira. Enquanto isso, Helena, a mais velha do grupo, tentava ser o pilar de todos. Mas por trás da postura firme, havia uma mulher destruída. A revelação que deveria trazer respostas apenas trouxe novas dores. Ela havia perdido o marido naquela noite fatídica e durante semanas acreditou que ele tivesse sido vítima de um acidente ou de algo inevitável. Agora, porém, as informações que surgiram indicavam que alguém havia escolhido, deliberadamente, quem ficaria e quem desapareceria. A ideia de que seu marido poderia ter sido descartado como parte de um jogo cruel a despedaçava. No silêncio de sua casa vazia, Helena chorava em segredo, murmurando o nome dele como uma prece, sem jamais ser atendida. A cidade, antes vibrante, parecia agora um cenário fantasma. Muitos haviam partido, incapazes de suportar a pressão, mas os que ficaram eram assombrados diariamente pela sensação de que estavam vivendo sobre um chão instável. A qualquer momento, uma nova revelação poderia mudar tudo de novo. O comércio fechava mais cedo, as ruas estavam mais escuras, e até as crianças, antes inocentes, agora carregavam nos olhos o reflexo da desconfiança que contaminava os adultos. O impacto emocional se espalhava em ondas. Famílias se dividiam por causa de suspeitas, amizades de décadas se dissolviam com acusações veladas, e até os casais que sobreviveram juntos àquela noite se olhavam com desconfiança, perguntando-se em silêncio: será que você sabia? Será que você fez parte disso? Mas o golpe mais duro ainda estava reservado para Clara. Ao visitar os arquivos antigos da prefeitura, ela encontrou um documento que parecia explicar tudo. Uma lista com nomes, inclusive o de seu pai. O papel sugeria que o desaparecimento da cidade não fora um acidente, mas sim um plano arquitetado, anos antes, com participantes que estavam muito mais próximos do que ela gostaria de acreditar. A primeira reação de Clara foi de revolta. Ela sentiu o coração acelerar, as mãos tremerem e uma raiva quase incontrolável tomou conta de seu corpo. Como seu pai poderia ter sido cúmplice de algo tão terrível? Como alguém que lhe ensinou sobre honestidade e justiça poderia ter ajudado a destruir vidas? Ela chorou até perder as forças, sentindo-se traída pela memória daquele que deveria ter sido seu porto seguro. A dor era tamanha que, por um momento, ela acreditou que tudo estava acabado. Ali, diante daquele papel, parecia que o mistério havia sido solucionado. O desaparecimento não passara de uma conspiração bem planejada, com nomes claros e motivações sórdidas. E foi exatamente isso que fez com que o público, e até os personagens, acreditassem que finalmente haviam chegado ao fim da história.
O suposto documento final circulou entre eles como a peça que faltava no quebra-cabeça. Helena desabou de vez ao perceber que o nome do marido não estava na lista, como se sua morte fosse apenas um efeito colateral e não uma consequência planejada. Gabriel, por outro lado, parecia aliviado. Seu nome também não aparecia, o que poderia redimi-lo das acusações. Mas esse alívio logo se transformou em angústia ao ver o ódio crescer em torno de Clara, já que agora muitos acreditavam que seu pai fora um dos mentores. O peso da injustiça era esmagador. Clara, já ferida pela perda da confiança em Gabriel, agora carregava nos ombros o fardo do nome de sua família. As pessoas a evitavam nas ruas e ela sentia que a cidade inteira a culpava por algo que sequer compreendia. O drama atingia o ápice: lágrimas, acusações, desespero. A cada noite, Clara sonhava com os rostos dos que desapareceram, como se todos a acusassem de sua desgraça. Gabriel, consumido pela culpa, tentou se aproximar, mas ela o afastou com palavras duras. Helena, mergulhada em sua própria dor, não tinha mais forças para consolar ninguém. E nesse cenário, tudo parecia se encaminhar para um fim previsível. Clara sucumbiria ao peso da acusação, Gabriel seria marginalizado para sempre, e Helena viveria o resto de seus dias como uma viúva atormentada. Mas o que ninguém sabia, e o público também não, era que aquele documento poderia ser uma pista falsa. As letras, o papel, até mesmo a assinatura, tinham pequenas inconsistências que só alguém muito atento poderia perceber. Um detalhe quase imperceptível: a data no rodapé não correspondia ao período histórico da tragédia. Esse detalhe, escondido à vista de todos, seria a chave para desmontar a verdade aparente. Mas, por enquanto, ninguém o notara. Assim, os personagens e quem acompanhava a história acreditavam estar diante da revelação definitiva. Tudo parecia explicado, mesmo que cruel e doloroso. A sensação de fechamento pairava no ar, como se o ciclo tivesse sido concluído. E é justamente nesse falso desfecho que o drama alcançava sua força máxima. O público se via arrastado para dentro das dores dos personagens, acreditando junto com eles que não havia saída, que tudo havia terminado da forma mais amarga possível. Clara, sozinha diante da fotografia amassada e do documento que a condenava indiretamente, deixou escapar um sussurro que mais parecia uma rendição. Talvez seja isso. Talvez a verdade seja apenas essa. O espectador sentia a dor dela, compartilhava a injustiça, se revoltava com a traição e, por um instante, acreditava de fato que aquele era o fim. Mas nas sombras, a mentira ainda sorria. A madrugada já avançava como um véu pesado, abafando cada som, cada lembrança, como se o próprio tempo tivesse decidido se calar. O vento que vinha do mar parecia mais frio do que nunca, trazendo em sua respiração o eco de um segredo prestes a se revelar. Os sobreviventes, se é que esse era o termo certo, caminhavam como sombras pela costa, com os olhos perdidos entre as ondas e as cinzas. Cada rosto refletia a mesma pergunta muda: como uma cidade inteira podia desaparecer em uma única noite? Por dias, talvez semanas, o mistério parecia completo. Havia hipóteses, teorias que tentavam explicar o inexplicável. Uns falavam em um terremoto súbito, outros em uma maldição antiga, um castigo dos deuses que, cansados da soberba humana, decidiram apagar a cidade do mapa. Havia também quem jurasse que tudo não passava de um delírio coletivo, uma história inventada para esconder pecados que ninguém ousava confessar. Mas, seja qual fosse a versão, o silêncio dos que viram com os próprios olhos só aumentava a angústia de quem escutava. É nesse ponto que o público acredita que já sabe o final. A tragédia se fecha sobre si mesma e o mistério permanecerá eterno. Afinal, quantas histórias não terminam assim, com a promessa de que a verdade foi enterrada para sempre sob a areia, com os restos do que um dia brilhou. Mas a verdade não se deixa apagar tão facilmente. Naquela noite, um dos últimos moradores, Helena,
Voltara ao ponto onde acreditava ter visto pela última vez as luzes da cidade. Carregava consigo apenas uma lamparina quase apagada e a esperança de que alguma pista tivesse resistido à devastação. Seus pés afundavam na areia fria e a cada passo a sensação de que não estava sozinha aumentava. Havia algo ali, algo que a observava das profundezas, um sussurro escondido nas ondas. E então, sob a lua quebrada por nuvens pesadas, Helena viu. Não era uma ruína, nem um objeto perdido. Não era um barco destruído ou um corpo arrastado pelo mar. O que ela viu foi um reflexo perfeito da cidade. As casas, as praças, as ruas que antes fervilhavam de vida, todas estavam ali, inteiras, silenciosas, erguidas sob as águas. Uma miragem? Talvez, mas parecia real demais. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que, no fundo do oceano, as janelas ainda brilhavam com pequenas luzes, como se as famílias continuassem lá dentro, vivendo uma vida paralela. Um arrepio percorreu sua espinha. Era como se a cidade não tivesse sido destruída, mas arrastada para um outro plano, uma dimensão onde o tempo não corria como o nosso. E é aqui que a quebra de expectativa se instala, porque tudo o que acreditávamos até então, terremoto, fogo, punição divina, não passa de uma distração. A tragédia não foi apenas material, mas espiritual. Helena tentou tocar a água e assim que sua mão afundou, ouviu vozes, claras, próximas, como se chamassem seu nome. Vozes de amigos, de familiares, de vizinhos que deveriam estar mortos, mas não estavam. Eles pediam que ela entrasse, que se juntasse a eles na nova cidade, no outro lado do reflexo. Seu coração se partiu em dois. De um lado, a vida real, o frio, a dor, a solidão. Do outro, a promessa de reencontro, de alegria, de continuidade. Quem resistiria a tal chamado? Mas havia algo errado, muito errado, porque à medida que as vozes chamavam, Helena percebeu que nenhuma delas pronunciava palavras novas. Era sempre a mesma frase, repetida, como um eco mecânico. Os olhos refletidos nas águas não piscavam, não se moviam. Eram rostos fixos, paralisados no tempo, como máscaras perfeitas de uma mentira. O público, que até então acreditava estar diante de uma revelação bela e poética, a cidade vivendo em outro plano, agora sente o choque da verdade. A promessa não era salvação, mas condenação. Helena recuou, mas algo dentro dela hesitou. E é nessa hesitação que mora o drama final. A dúvida que destrói tanto quanto a certeza. Ela gritou, tentando romper o feitiço, mas a água se agitou, como se tivesse se irritado com sua recusa. A cidade submersa pareceu estremecer e, por um segundo, Helena teve a impressão de que as figuras refletidas tentavam emergir, puxando-a para dentro. Foi nesse instante que ela entendeu. A cidade não havia desaparecido. A cidade havia sido devorada. Não pelo mar, não por deuses, mas por algo muito mais antigo. Algo que se alimentava de memórias, de vidas, de sonhos. O reflexo não era a cidade, mas a isca perfeita para atrair quem restou. Uma armadilha feita de lembranças e ilusões. E Helena estava a um passo de se tornar a próxima presa. O público, tomado pela expectativa, sente agora a catarse. Tudo o que vimos até aqui, as ruas cheias, as vozes felizes, as famílias refletidas nas águas, eram apenas ecos usados para prender quem ousasse buscar respostas. Não havia salvação, não havia reencontro, apenas a continuidade da perda. Helena deixou a lamparina cair. O vento apagou a chama no instante em que tocou a areia, e diante da escuridão total, ela tomou sua decisão, virar as costas e nunca mais voltar. Mas antes de dar o primeiro passo, ela ouviu uma última frase, diferente de todas as outras. Uma voz sussurrou do fundo: "Se você for embora, ninguém mais vai lembrar de nós." Essa frase congelou seu coração, porque afinal, não é isso que todos tememos: ser esquecidos, ser apagados da história como se nunca tivéssemos existido. O público acredita que Helena vai ceder, que vai se jogar nas águas para manter viva a memória dos que partiram.
Mas contra todas as expectativas, ela não o faz. Ela respira fundo, fecha os olhos e segue seu caminho pela praia, decidida a carregar a dor da lembrança sozinha, sem cair na ilusão. E a cidade? A cidade permanece ali, sob as ondas, chamando, esperando a próxima alma perdida que ousar buscar respostas. Assim, a revelação final recontextualiza toda a história. Não era sobre uma tragédia natural. Não era sobre uma punição. Era sobre um pacto silencioso entre o esquecimento e a memória, sobre o preço de insistir em reviver o que o tempo já levou. E como todo bom final, resta apenas uma frase, marcada como ferro em brasa, ecoando na mente do espectador. Algumas cidades não desaparecem, apenas esperam, refletidas no espelho do mar. Se essa história fez seu coração disparar, prepare-se. Ainda há muitos segredos escondidos nas sombras, esperando para serem revelados. Cada relato no nosso canal é como um sussurro no escuro, uma verdade que desafia a realidade e provoca arrepios. Se você gosta de sentir o frio da curiosidade e a tensão de mistérios que parecem impossíveis, não perca os próximos episódios. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que vem a seguir é tão impactante, ou até mais, do que esta história que acabamos de desvendar. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo Fatos e Lendas.